Boa noite mais uma vez. Hoje eu quero te fazer um convite a tentar observar um dos livros, não é o Apocalipse, mas é um livro assim bastante complexo para ser entendido. Ele requer algumas leituras bastante acuradas, mas ainda assim é um dos livros mais preciosos dos livros de sabedoria. É o meu favorito dessa parte, né? Dos livros de sabedoria, aquele que nos ensina a viver e a entender as coisas ao nosso redor. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. É um livro bastante complexo, denso. O material dele é, por vezes, confuso, como eu falei, mas não nem perto do Apocalipse, fica tranquilo. Tá? Mas ainda assim é um livro extremamente precioso, que volta e meia, quando eu passo por ele, eu releio, eu vejo, eu observo, e a gente sempre encontra coisas preciosas nesse livro. O livro de Eclesiastes ele é bem peculiar, porque, na verdade, o autor do livro, ele nos manda escutar o que um sábio está falando. Então, há toda uma briga, né, do pessoal, quem é que escreveu Eclesiastes, quem é que não escreveu. O mais importante é que o que ele está pedindo para nós olharmos é observarmos a palavra de um sábio. Uma pessoa que tentou encontrar o significado da sua vida em diversas situações que ele tinha. Então, é legal que, se você olhar no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui ele nos introduz, esse homem está nos introduzindo as palavras desse mestre, deste filho de Davi, desse rei de Jerusalém. E depois do versículo 2 do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 12, é o discurso desse mestre, cujo objetivo é encontrar o significado da vida. Então você tem aí 12 capítulos do discurso de um sábio, tentando entender o objetivo da vida. E depois, então, o autor vai tomar novamente a palavra, a partir do capítulo 12, do versículo 9, né? Até o final, capítulo 12, versículo 9 a 14, é o autor, então, dizendo: olha, vocês ouviram o que o mestre falou? Então, já que vocês ouviram o que o mestre falou, eu vou dar para vocês a conclusão que eu tiro disso tudo. Então, é como se fosse, ele nos convida a observar a vida de alguém, procurando o significado da sua existência em diversas coisas. E aí, depois que todo o discurso foi feito, ele vai nos dar, então, uma conclusão. E não é diferente do que nós estamos fazendo aqui na nossa existência. Aonde você tem gasto a tua existência? O que você tem buscado na tua existência? É o que nós estamos fazendo aqui. Por isso o autor desse livro ele é sábio, porque ele diz assim: antes de sair por aí gastando a tua vida em alguma coisa, eu quero te convidar a observar as palavras dessa pessoa aqui e entender aonde ela encontrou o significado, para depois eu conseguir falar para você. Então ele nos convida, por exemplo, a assistir um filme onde é um monólogo dessa pessoa tentando encontrar significado na vida. E qual é a mensagem desse sábio? O que esse sábio encontrou na vida? Por 38 vezes, esse sábio diz que tudo é revel. Foi traduzido, talvez na tua versão, vaidade. Tudo é vaidade. Mas, na verdade, a palavra original, no hebraico, ela é bem mais forte que vaidade. Porque vaidade é como assim: eu estou procurando alguma coisa para me dar significado e eu encontro, sei que aquilo acaba sendo uma vaidade. Mas a palavra vaidade não é suficientemente boa para isso. Porque
Porque a palavra hevel no hebraico antigo significa fumaça. Por 38 vezes esse homem tentou achar e encontrar significado na vida, e ele disse que tudo é fumaça, tudo é vapor. Eis a frustração de uma pessoa. Ele fala que tudo na vida é fugaz. Tudo na vida oferece uma satisfação efêmera, se desfaz e vai embora. Se não fosse assim, você não estaria com planos para comprar um carro novo. Você estaria bem satisfeito com o que você adquiriu, chegou lá e disse, agora esse sim é meu carro. Se isso fosse uma realidade, nós não teríamos Ferrari seminova sendo vendida em um lugar lá em São Paulo de carro antigo, ou ali na Via Bela. Porque se a pessoa chegou ao ponto de comprar uma Ferrari, tu deve dizer assim, eu acho que esse cara chegou lá, né? E ele disse, não cheguei, quero mais, quero além, tem mais coisa para eu ir atrás. Eu lembro de uma vez um livro, uma pessoa me falou de um livro, dizia assim, o título eu não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim, chegando ao seu primeiro milhão, falando de dinheiro. E eu disse, nossa, cansei só pelo título. Por quê? Porque o cara falou o primeiro milhão. Quando eu alcançar o meu milhão, ele vai ter ideia para eu ter mais. Porque se esse é o primeiro milhão, vai ter mais milhão. Eu não sei se eu quero gastar minha vida tentando arrecadar milhões. Né? Eu acho que não é isso. Então, o autor desse livro está nos mandando olhar para a vida desse sábio que tentou encontrar significado, e ele disse, sempre que eu achei que tinha encontrado significado em alguma coisa, era apenas uma fumaça efêmera. Você pode imaginar, talvez, um campeão olímpico. Eu lembro do Arthur Zanetti, medalhista olímpico, medalha de ouro, foi ser entrevistado pela Ana Paula Padrão, na época, ela trabalhava, se eu não me engano, na Record, e ela foi entrevistar, e o Arthur Zanetti estava sendo entrevistado, e aí ela entrevista o técnico do Arthur Zanetti, e disse, e aí, que legal, conseguiram a medalha de ouro, né? Ele disse, sim, e agora, vocês vão descansar? Ele disse, não, amanhã é treino, porque tem um mundial no Japão que começa semana que vem, assim, assim, assim. E ela, como repórter e como um ser normal, disse, nossa, ele não chegou lá, ainda tem coisa para fazer. Né? E eu achei legal porque ela disse para o técnico, eu não gostaria de ter você como meu técnico, tá louco? O cara está aqui, tirou a medalha de ouro na Olimpíada e tu já está pensando no Mundial. E aí o técnico disse, é por isso que você é repórter e ele é campeão olímpico. Mas a grande questão é, coitado desse cara. Ele mal e mal consegue beijar a medalha de ouro, pendurar na parede, e amanhã ele tem mais um treino para fazer, porque ele precisa continuar no topo. Escravidão, né? Ele precisa continuar lá sempre. Então é mais ou menos isso. Tudo, toda a satisfação na vida é efêmera e se desfaz logo. Quando você diz, comprei o carro, comprei aquele celular, agora sim, esse celular aqui, para daqui a alguns meses lançarem um muito melhor. E você dizer, puxa vida, mas eu vou ficar com o meu até, e esses dias eu li uma reportagem lá, dizendo assim, o WhatsApp vai deixar de fornecer atualizações para tais aparelhos, ou seja, se você tinha um aparelho daqueles, troca, porque não vai mais funcionar nem o WhatsApp nele. Que efêmero. Imagina o cara que comprou aquele celular e disse, agora sim! E para daqui a alguns anos o WhatsApp dizer, olha, esses aí a gente nem vai mais fornecer o aplicativo para eles, compre outro, arrume outro. E nós estamos lá, correndo atrás daquilo que, quando alcançamos, se desfaz, mas quando alcançamos, na verdade é que na maior parte das vezes nós não alcançamos. No que nós estamos gastando a nossa vida. O objetivo do autor é revelar, nas palavras desse mestre, desse sábio que ele está nos mandando olhar, que a busca por significado, a parte de Deus, é uma atitude humana inútil. O grande gelo que dá ao terminarmos de
ouvir as palavras do mestre. Eu quero te convidar, leia esse livro bem atentamente. No fim do livro, você está dizendo assim, puxa, eu estou correndo inutilmente. É isso. Por isso nós preferimos os livros de autoajuda, por isso nós preferimos os livros que dizem que a gente vai se dar bem, por isso nós precisamos, ler o livro, aquele que nos diz que nós vamos ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto milhão. Eu quero ler o livro. A gente não está preparado para chegar ao final de um livro e dizer, puxa vida, eu acho que eu estou correndo inutilmente na minha vida. Aonde esse mestre buscou significado, eu já vou te revelar algumas aqui. Ele fala que o prazer é uma fumaça, é um vapor, e é verdade. Tudo que nos dá prazer, nós vamos sempre querer mais, e sempre se desfaz. Por isso, inclusive, a dependência química é uma armadilha na qual você vai caindo, tentando ter um tipo de prazer, e ele se desfaz, e você quer voltar àquilo, e você, obviamente, quer usar novamente aquela substância para que te leve lá de novo, e acaba, uma hora você acorda e diz, puxa, onde é que eu estava? Eu quero voltar. É como se você estivesse sonhando, acorda, e você diz assim, não, peraí, eu vou pegar no sono e eu vou terminar meu sonho. O prazer é assim também. Quando nós chegamos lá, acordamos e queremos voltar, e precisamos de alguma coisa para nos levar, mas no fundo, chegamos lá. A riqueza é a mesma coisa. O mestre procurou ser rico, observou um homem rico, como é que se ganhava a riqueza, e ele diz que riqueza é algo que você chega e, na verdade, você nunca está contente. Vamos pensar hoje, o nosso homem mais rico do mundo, o Elon Musk. Se você perguntar para ele, e aí, chegou lá? Ele vai dizer, não, eu ainda tenho que continuar. Mas você é o cara mais rico do mundo, tu comprou o Twitter esses dias, ou ofereceu para comprar totalmente o Twitter, a negociação não foi ainda efetivada e tudo mais. Você diz assim, o que tu quer mais? Ele quer mais coisa. Ele não chegou lá. Ele está vazio, mesmo tendo tudo o que ele tem. Outra coisa é no status sociais. Queremos status. Hoje, nós somos uma sociedade que consome status. O que você veste gera status, o que você dirige gera status, o que você faz dá status. E aí o mestre descobre que status é uma coisa tão efêmera. E aí, o que mais? Carreira. Ele fala aqui de alguém que perseguiu todas as coisas para ter um fim tranquilo e, no fundo, tudo saiu do controle e ele não pôde controlar nada, nem a sua própria carreira. E as expectativas, todos nós temos as nossas expectativas. Nós calculamos, nós vemos as coisas como estão e nós imaginamos como é que elas serão, só que a gente não faz ideia do que vai acontecer nesse meio tempo aqui. Eu li uma notícia muito, muito triste semana passada agora. 3 ganhadores da loteria no Uruguai, talvez você tenha ouvido isso, foram comemorar o fato de terem ganho um prêmio milionário em Bariloche, na Argentina, e houve um desabamento e os 3 morreram lá. O que aconteceu? Quantas histórias nós temos daquelas pessoas que trabalham por anos e se aposentam, não duram 6 meses. A gente viu, foi porque parou de trabalhar. Tarde demais. As expectativas, aquilo que nós planejamos, lançamos lá na frente, nós até podemos fazer planos, Provérbios diz isso, mas nós não temos todas as circunstâncias e variantes que vão acontecer. Nada garante que você vai chegar lá aonde você quer. Hoje faleceu um ex-atleta do Esporte Clube Internacional, um jogador de futebol. Você pensa assim, não, jogador de futebol, era atleta, sarado e tudo mais. Pois é, ele teve aquela doença ELA e estava definhando numa cadeira de rodas e hoje ele veio a falecer. Mas ele, quando era novo, pensava que o fato de ser um esportista ia garantir para ele uma boa velhice e foi justamente o seu corpo que definhou. Por isso, tudo que o mestre chega como objetivo no livro de Eclesiastes tudo é Hevel.
tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo vai muito rápido, e eu não sei se vale a pena gastar tempo da vida para chegar lá, ter um pouquinho de satisfação e se desfazer no próximo dia. Então, ele vai falar que tudo é fumaça por causa de duas coisas que nós não controlamos. A primeira delas está identificada no capítulo 1, versículo 13. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Do capítulo 1, versículo 13 até o versículo 11. Ele vai falar sobre o primeiro grande limitador da nossa existência. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar onde estava. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. O primeiro limitador é o tempo. Esse elemento estranho, difícil de explicar. Algo que você não pode pegar, não pode agarrar, mas é uma grandeza da qual você e eu não podemos escapar. Prova disso? Olhe-se no espelho daqui a 10 anos. E você vai ver que não consegue escapar ao tempo. Olhe para o teu carro daqui a 10 anos. Olhe para a tua casa. Tempo é uma coisa extremamente complexa, da qual nós não podemos explicar. Ele faz parte da nossa existência, tanto que é chamado de espaço-tempo, mas ainda assim é um limitador da nossa existência. E aqui ele vai falar que não importa quão famoso você é, não importa quão relevante você seja na sociedade, não importa quão rico você seja, o ciclo natural vai apagar você da história. Por isso é inútil tentar ter uma vida nobre que leve a alguma coisa. Responda agora, quem foi o criador da penicilina? Talvez alguns de nós saibam essa resposta. Mas é um antibiótico que mudou a história da medicina humana. E aí? Que mais? Os faraós do Egito tentavam construir suas pirâmides, se guardavam em múmias e sarcófagos de ouro e tudo mais, para serem os mais famosos. Hoje você sabe qual é o faraó mais famoso do mundo? Tutankhamon. O rosto egípcio mais visto no mundo inteiro, Tutankhamon. Um dos menores faraós que já existiu. Um reinado pífio, extremamente pequeno, com pouquíssima transformação na história, mas nós só o conhecemos porque, na sua insignificância, ele ficou jogado em uma tumba muito pobre, até ser encontrado por um arqueólogo londrino. E aí nós viemos a descobrir a cara de Tutankhamon, e aí se ouve a história de Tutankhamon, e o que aconteceu, um jovem faraó, meio doente, tinha problemas de locomoção. E aí imagina os outros que construíram suas grandes pirâmides e sarcófagos para ficarem para a eternidade, e hoje tudo que se estuda é Tutankhamon. Existe mais arquivos sobre Tutankhamon sozinho do que sobre quase todos os outros faraós que o Egito já teve. Um faraó pífio,
Que talvez os grandes faraós olhavam para eles e diziam, tá, esse piazinho aí, com esse reinadinho pouco aí, vai ser lembrado na eternidade? Jamais. E hoje é o rosto egípcio que nós mais lembramos, aquela máscara de ouro com a sua face ali colocada. Me dá um nome de um rei persa, fora Ciro. Me dá um nome de um rei grego. Me dá o nome de 4 imperadores romanos. Homens que tentaram permanecer na história e hoje a gente... Quê? Romanos? Quê? Aquela capital da Itália? Né? A gente nem lembra que era um dos maiores impérios que o mundo já teve. Tudo vai apagar-se com o tempo. Ninguém vai lembrar, mesmo que você tenha treinado muito, 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 e você diga, eu sou um atleta de ponta, me dá o nome da medalha de bronze dos 100 metros rasos da última Olimpíada que teve. E o cara treinou. Pode crer. E ele é de ponta. E ele é muito bom. Mas nós não lembramos dele. Que dirá do 5º colocado? O tempo nos leva ao esquecimento. Por isso o sábio fala que tudo é hevel. Não importa o que você queira construir, não importa que nome você queira deixar para a posteridade, não importa, vou dizer para você, daqui a 200 anos, ninguém lembrará de você. Tá, se a gente fizer alguma coisa muito boa, talvez 8% da população lembre um dia do teu nome. Não mais do que isso. Segundo grande limitador está no capítulo 11. Então, olha só, ele começa falando que o tempo era um dos grandes limitadores e quase no final do seu discurso, ele vai falar então agora no capítulo 11, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre o segundo grande limitador. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de treva, pois são muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido diz o mestre. Nada faz sentido,
nada faz sentido. Aqui ele vai falar sobre a segunda grande limitação. A primeira é o tempo que vai apagar o teu nome da história. Não só o teu, mas o nome de todos os que já vieram, o tempo vai jogar areias e poeira sobre isso e ninguém mais lembrará de nossa existência daqui a 200 anos. Mas tem um outro grande limitador que é a morte. A morte é o segundo grande limitador e ela diz assim, não, durante o discurso ele vai dizer, não adianta ser sábio nem louco. Por quê? Porque os dois morrem. Então é melhor ser louco. Por quê? Porque ser sábio é somente ter certeza do que vai acontecer contigo ali na frente. O louco pelo menos está indo e de repente, pá, morreu. O sábio sabe que está indo para lá. É complicado isso, né? Por isso eu cuido da minha saúde, para estar bem saudável quando morrer. Né? Não é assim? A morte iguala o louco e o sábio. Então ele diz, não faz sentido eu procurar sabedoria na vida, eu quero ser sábio, eu quero acumular conhecimento, eu quero acumular... E aí o que vai acontecer é que o mendigo louco que não sabe de nada, vai para o mesmo lugar. Outra coisa é que, além de igualar todos, a morte devora o sábio, devora o louco, ela também devora o rico e o pobre. Não importa, a única diferença é se no teu jazigo vai ter uma grande pedra de mármore ou um cimento mal e mal posto ali. Já visitou o cemitério? Visite. É bem legal. Algumas, você vê pedras de granito preto, um túmulo, coisa mais linda, que você diz, bah, até queria ser enterrado aí. Né? E os outros, já sabe, tem que ser chique o negócio. Né? Tem que ser chique. E outros tu passa ali, coitadinho, dá até melancolia, você olha e você diz assim, nossa, tem alguém enterrado ali, não tem uma flor, não tem um dizer, o cara escreveu com o dedo lá, fulano de tal, dia da morte e tal, os outros em letras douradas. A diferença é, não faz diferença. Não faz diferença. A única diferença que faz é o que ele tinha em vida, que possibilitou botar uma pedra de granito preta, com letras douradas, e o outro não tinha e foi jogado ali naquele buraco de qualquer jeito. Mas estão no mesmo lugar. Por isso, o livro de Eclesiastes, ele é tão duro de engolir. Mas você e eu deveríamos ler esse livro uma vez por semana, para lembrarmos o que realmente vale. E o que realmente vale é o sentido que agora, a partir do capítulo 9, esse cara que nos manda ouvir o que o mestre está falando, conclui para mim e para você. Então, olha, Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Então, além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Qual a conclusão aqui agora? Primeira coisa é que o autor nos ensina a aceitar que tudo é uma fumaça, tudo é passageiro, tudo é efêmero, nada vai durar por muito tempo. Nós sabemos disso, então quando chegarmos lá e conquistarmos alguma coisa, não podemos ficar tristes por dizer, até foi legal, mas eu quero mais. É assim mesmo que funciona. Agora, se você também não alcançar aquilo, fica tranquilo, porque é efêmero.
porque é passageiro. E o fato de não alcançar não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa é que Deus nos presenteia com pessoas e coisas para desfrutar. E é isso que nós às vezes nos esquecemos. Deus colocou pessoas ao teu redor, para você estar com elas, para você amar, para você se desfrutar, para você ter um bom tempo de conversa sentado na frente de uma lareira, tomando um quentão sem álcool, ou um vinho sem álcool. Não, estou brincando. Tá? Pode ser com álcool também. Mas para você conversar, para você desfrutar, para você gastar tempo com essas pessoas. É isso que vale a pena. Os relacionamentos que teremos. Deus nos fez para isso. Pessoas e também coisas para desfrutar. Por isso nós podemos comer e nós podemos aproveitar tudo que nós temos na vida. Aproveite isso. Faça isso mais vezes. Gaste bastante tempo nisso. É isso que nós devemos aproveitar. Também que nós somos livres para desfrutar a vida como ela é. Não como ela deveria ser. Pessoas estão morrendo de depressão porque a vida não é como elas acham que tem que ser e estão permitindo a vida passar na frente delas e elas não aproveitam o que têm que aproveitar. Elas estão pensando que quando tudo estiver encaixadinho, quando tudo for bom, quando der tudo certo, eu começo a aproveitar a vida. E Deus está te dando pessoas tortas, pessoas complicadas, pessoas difíceis, e desfrute delas. Não espere, não, quando os meus filhos estiverem com os filhos dele criado, aí todos nós moraremos em uma casa muito grande, parecendo uma oca de índio, e aí eu vou desfrutar dos meus netos, e os meus filhos serão sábios na educação. Aproveita agora quem Deus está te dando. Aproveita agora. Não, eu vou levar uma vida inteira fazendo uma coleção de amigos, e aí quando nós estivermos todos velhos, essa coleção de amigos vai ser desfrutada. Não permita que teus amigos de hoje virem um álbum de figurinha da Copa de 70. Aqueles que a gente só olha folhando as páginas. Porque assim é a vida de muita gente. Ah, foto, quem é esse aqui? Esse aqui é um tio meu, ele era muito legal. Mas eu queria aproveitar mais ele, mas ele já morreu. Mas e esse aqui quem é? Esse aqui era um baita amigo meu da escola, a gente estudou junto, aprontamos um monte de coisa. E aí, onde é que ele está hoje? Não sei, está morando em algum lugar aí que eu nem sei onde é que ele está. É igual figurinha da Copa de 70. Foi uma época muito boa, uma seleção excelente, mas hoje só joga no álbum de figurinha. Não permita que a nossa vida seja esse álbum de figurinha. Que a gente só olha as fotos das pessoas. Não, hoje nem olha mais álbum, né? É tudo no... Aqui, ó. Só vai, né? Mas é isso. Não permita que seja assim. Sabedoria, então, segundo esse autor que nos convida a olhar a vida desse sábio, é temer a Deus, seguir seus mandamentos e aceitar o que Ele tem para nós. Se colocar debaixo de Deus como Ele sendo o nosso Senhor e dizer, ok, Deus, já que Tu és Senhor, como Tu tem programado esse negócio, é assim que eu vou viver. A maior parte de nós não aceita o que Deus tem nos dado, nos rebelamos e vamos procurar o nosso próprio jeito de viver. Nossa própria vida, os nossos próprios valores. Só que Deus é quem dá e quem traz significado a todas as coisas. Procurar significado fora de Deus, na vida, em coisas, é inútil e vão. É hevel. Então, por isso, nós temos que viver uma vida de integridade e honestidade diante de Deus, porque esse é o significado da vida. Nós não estamos aqui para entender todas as coisas, porque às vezes eu me pego tentando entender tudo e todos, e parece que eu não vou ficar em paz se eu não entender todas as coisas, e Deus diz, só curte, você não precisa saber que o sol, estrela, e por causa da sua grande densidade, ele transforma átomos de hélio em hidrogênio, gerando calor, e esse calor ilumina, e aí agora ele te proporciona a vida aqui na Terra, faz a fotossíntese, esquenta você no inverno e tudo mais.
E eu, em vez de desfrutar o calorzinho do sol, estou pensando, mas como é que faz para esses 2 átomos de hidrogênio virarem hélio? Aí tu diz assim, não entendeu nada, querido. Aproveita o sol. Vai lá comer uma bergamota lagarteando. Isso é o que torna a vida boa. Vai feder as mãos de bergamota. Vai lá, chega na aliança lá, o pessoal, meu bergamota, né? Sim, no sol, aproveitando. Né? Vai passear com o Gava de bicicleta lá, colher umas laranjas no pé. Né? O Gava é experiente nisso. O que eu gosto? Eu gosto de pegar uma bicicleta, eu gosto de botar meu capacete, sair e chegar. O Gava, ele é aquele cara que diz, não, vamos parar aqui, tem uma laranjeira legal aqui. Eu digo, vai atrasar meu pedal. A minha performance. Aí o Gava para, daí ele puxa um canivetinho, daí ele, não está boa essa laranja? Está boa a laranja. E eu olhando, ver se não vê. O louco com a estiopa, né? A laranjeira não é minha, eu só tenho que ficar preparado, eu tenho que correr mais que o Gava, só. Se o cara que pega o Gava, eu estou fora. Mas é isso, às vezes a gente tem que parar para comer uma laranjinha, mas pede antes, se puder, a não ser que você tenha a quantidade de autoridade do Gava, que ele pode parar em qualquer laranjeira, ele pode pegar qualquer laranja, e os caras ainda cumprimentam e agradecem, obrigado que tu pegou minha laranja. O dia tu vai ser o Galo Cisa, mas enquanto você não é, pede para o dono. Mas é isso. Né? Então, esse cara que nos convida a olhar a vida desse sábio que está chegando a uma triste conclusão na vida, ele diz assim, mas não acaba aí. Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos. Isso é o que dá significado à nossa existência. Então não gaste a sua vida em muita coisa que não seja Deus dando significado para aquilo, porque eu vou dizer para você, não vai valer a pena. Eu nunca vi alguém, quando estivesse morrendo, dizendo assim, tragam para mim todas as minhas escrituras, deixa eu abraçar elas. Tragam para mim aqui os documentos dos meus carros, que eu quero dar mais uma olhada e dizer, isso valeu a pena. Mas a gente gostaria de estar cercado das pessoas mais queridas por nós. Então que a gente viva assim, temendo a Deus e aproveitando as pessoas que Ele coloca ao nosso redor para termos uma boa vida cheia de significado na Terra. Esse é o meu conselho para todos nós, hoje, amanhã e depois, e quando você estiver esquecendo, volte e leia o livro de Eclesiastes. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e às vezes a Tua palavra é viva e eficaz e cutuca nosso coração, como nós não gostaríamos que cutucasse. Mas ainda assim faz parte do Teu amor, ainda assim faz parte da Tua revelação para nós, dizendo que nós temos que ter um relacionamento vivo contigo, e tudo que Tu coloca ao nosso alcance é para desfrutarmos do Teu amor e da Tua existência para conosco. Então que Tu faças isso. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida que lembra dessa verdade todo dia, para que tudo que fizermos aqui encontre significado em Ti, total e plenamente. É isso que nós agradecemos, em nome de Cristo. Amém.